sétimo grado, como estão todos? Estão bem? Espero que sim, vale? Espero que vocês tenham assistido às aulas anteriores, que tenham aprendido o uso dos pretéritos, que nós estudamos, que foi o pretérito imperfeito, pretérito perfeito de indicativo e pretérito indefinido. Espero que não tenha ocorrido nenhuma dúvida até agora. Essa aula aqui, ela é uma revisão para a atividade avaliativa que vocês irão fazer de espanhol, tá bom? Peço que vocês assistam com bastante atenção, para não ter nenhuma dúvida na hora de responder a atividade, tá bom? O pretérito imperfeito, ele nos indica o quê? Ele vai nos indicar nas frases ações passadas que aconteceram no passado, mas que aconteceram de uma forma contínua. Era meio que uma rotina. Era quando uma coisa acontecia, por exemplo, quase que todos os dias. Nós aprendemos a identificar esses verbos, né? Fizemos algumas frases, completamos algumas frases e eu espero que vocês tenham aprendido. Nós iremos aprender a como conjugar os verbos no pretérito imperfeito do indicativo. Só observando que, assim como no português, o espanhol também tem 6 tipos de pessoas, né? Tem aqui, 3 pessoas singulares e 3 pessoas plurais. Quais são? Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. A primeira parte aqui vai ser para os verbos de primeira conjugação, que são para os verbos terminados em AR. E a primeira coisa que a gente tem que observar, que eu sempre friso isso em sala de aula, é encontrar a raiz do nosso verbo. Por quê? Porque fica muito fácil conjugar depois que eu sei qual é a raiz. Eu tenho que identificar a minha raiz e acrescentar as minhas terminações. Essas aqui são as terminações para a primeira conjugação, para os verbos terminados em AR. Eu não posso esquecer. Então, eu identifico o meu radical e acrescento as minhas terminações. Não é um verbo terminado em AR, verbo de primeira conjugação? O que eu faço? Eu tiro a desinênciazinha AR, o que me sobra será o radical. Nesse caso aqui, am. Observem que eu repeti am em todas as pessoas. E aí, depois que eu identifiquei o meu radical, eu só acrescentei aqui, as terminações. Vamos conjugar junto comigo? Yo amaba, tú amabas, él, ella, usted amaba. Nosotros amábamos, vosotros amabais, ellos, ellas, ustedes amaban. Observem que só tem acento na primeira e na segunda pessoa do plural, certo? Verbo de segunda conjugação, que são aqueles verbinhos terminados em R. Eu coloquei aqui o verbo comer e observem, não podemos esquecer as pessoas, tá? Que são os pronombres personales. Eu peguei aqui o meu radical, tirei a minha desinênciazinha em R, sobrou o meu radical, só repeti aqui, sem segredo, sem dificuldade, é muito fácil. E aí eu acrescentei as minhas terminações. Vamos conjugar? Yo comía, tú comías, él, ella, usted comía. Nosotros comíamos, vosotros comíais, ellos, ellas, ustedes comían. Muito fácil, né? Eu não posso esquecer de jeito nenhum essas terminações. Eu tenho, que aprender. Por isso, vocês precisam praticar bastante em casa essas conjugações, tá? Coloquei aqui agora os verbos de terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR. E como eu conheço vocês, meus queridos alunos, que eu amo muito, quando eu falar isso, eu sei que vocês vão vibrar. Adivinhem,
A terceira conjugação tem as mesmas terminações da segunda. Menos coisa para aprender, né? Eu sei que vocês amam essa parte quando eu falo, por isso eu sei que vocês devem estar vibrando uma hora dessa. Bom, procurei aqui, ó, novamente o nosso radical, é um verbinho de terceira conjugação, tirei o IR e o que ficou foi meu radical. E aí, ó, só repetir aqui. Que maravilha, né? E aí vamos conjugar, certo? Não é a mesma terminação da segunda? E aí, ó, só acrescentei aqui. Yo vivía, tú vivías, él, ella, usted vivía. Nosotros vivíamos, vosotros vivíais, ellos, ellas, ustedes vivían. Muito fácil. Nós vamos para a parte dos irregulares. E aí, só lembrando para vocês que o pretérito imperfeito ele é utilizado para nos indicar, falar, né, de ações que aconteciam no passado, só que de forma contínua, de forma habitual, né? Ele é utilizado também para descrever lugares, pessoas, coisas, isso tudo no passado e de uma forma contínua, habitual, que acontecia no dia a dia. Uma ótima notícia que eu tenho a dar para vocês é que no pretérito imperfeito de indicativo só existem 3 verbos irregulares. Eita, como eu conheço vocês, eu sei que vocês estão pulando de alegria aí, porque eu sei que vocês amam essa parte quando eu falo que tem pouquíssimos verbos. Então, pois é, no pretérito imperfeito, ele só tem 3 verbos irregulares, que nós vamos ver agora. O primeiro verbo, ele é o verbo ver, ele é um verbo de segunda conjugação, e eu não sei se vocês observaram, tia, mas eu não consigo ver qual é a irregularidade, porque, ó, tá tudo normal, só fez acrescentar. Não. O normal, quando a gente vai procurar a raiz de um verbo, é tirar a sua desinência. O verbo ver é um verbo de segunda conjugação, né? Eu teria que tirar todo o ER, e aqui viria só o V. Só que veio o VE, ó, podem observar? Era para vir só o V, mas veio o E também. Por isso, ele tem a raiz irregular. Depois que eu vejo a raiz, ó, observem que as terminações de segunda conjugação continuam as mesmas. Não mudou. A irregularidade só aconteceu no radical. Vamos conjugar? Yo veía, tú veías, él, ella, usted veía. Nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos, ellas, ustedes veían. Facílimo, né? O segundo verbo é o verbo ir. É um verbo de terceira conjugação. A irregularidade dele, como vocês podem observar, é como se ele tivesse as terminações de primeira conjugação. Ó, observa. Só que com o i, no caso, a primeira conjugação, ao invés do i aqui, é aba, né? Mas como ele é um verbo irregular, totalmente irregular, certo? Que ele não seguiu nem a raiz e nem a terminação de terceira conjugação. Ele ficou totalmente irregular. É como se tivesse juntado a primeira com a terceira. Terminação de primeira com o i do IE, ok? Ele é totalmente irregular. Vamos conjugar. Yo iba, tú ibas, él, ella, usted iba. Nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos, ellas, ustedes iban. Só, muito fácil. O outro verbo é o verbo ser, é um verbo de segunda conjugação, verbo irregular, e vocês podem observar que ele é totalmente irregular, totalmente, não segue nem a raiz e nem a terminação de segunda conjugação. Primeiro porque, ó,
já começa totalmente diferente. Nem com S começa, né? Esse aqui. Vamos conjugar. Yo era, tú eras, él, ella, usted era. Nosotros éramos, vosotros erais, ellos, ellas, ustedes eram. E aí, aprenderam os únicos 3 verbinhos que tem irregulares? Espero que sim. Coloquei aqui um exemplo. Quando era niña, todos los años iba al campo con mis abuelos. Observem que na frase dá para a gente perceber que era uma rotina. Isso quando ela era pequena. Quando era criança, todos os anos ia ao campo com meus avós. Era como nós acabamos de aprender, ele é do verbo ser e está sendo conjugado na primeira pessoa do pretérito imperfeito do indicativo. Ser é um verbo irregular. Iba, que é do verbo ir, está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo na primeira pessoa do singular. Bom, já que nós vimos como utilizamos o pretérito imperfeito do indicativo, a partir de agora nós iremos ver sobre o uso do pretérito perfeito do indicativo. Vamos fazer uma revisão para que vocês possam pegar corretinho esse conteúdo, fixar. Primeiramente, pretérito perfeito do indicativo, ele é utilizado para nos indicar ações passadas que aconteceram no passado, começaram no passado, só que tem uma relação com o presente, tem uma continuidade no presente. Agora nós vamos formar o pretérito perfeito do indicativo, que é a mesma coisa que pretérito perfeito composto, certo? Nós já sabemos que utilizaremos 2 verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal que estará no particípio, ok? O verbo auxiliar, ele não vem na frase como eu já falei. Mas, lembra que eu falei para vocês que o único verbo que pode ser utilizado como verbo auxiliar é o verbo haber. Esse verbo haber, ele precisa estar conjugado no presente do indicativo, ok? Então, para formar o pretérito perfeito composto, o verbo auxiliar, que é o verbo haber, conjugado no presente do indicativo, mais um verbo principal, que será no particípio. Conjugação. Vamos lembrar que, assim como no português, no espanhol também existem 6 pessoas. Estão aqui, que são 3 pessoas singulares e 3 pessoas plurais, ok? Isso eu não posso esquecer. Quais são elas? Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, ok? Esses são os meus pronombres personais. Observem aqui que nós temos o verbo haber. O verbo haber aqui, ele está conjugado no presente do indicativo. Essa é a primeira fase, essa é a primeira parte. Esse aqui é o verbo haber, ele está conjugado no presente do indicativo. E aqui nós temos o verbo estudar, que está no particípio. O verbo de primeira conjugação termina em AR, e nós sabemos que a formação dos verbos terminados em AR é ado para o particípio. Estudar, estudiado. Então, vamos ver como fica a conjugação do pretérito perfeito composto? Repitam comigo. Yo he estudiado, tú has estudiado, él, ella, usted ha estudiado. Nosotros hemos estudiado,
vosotros habéis estudiado, ellos, ellas, ustedes han estudiado. Só isso. Muito simples. Formação do pretérito perfeito composto, verbo haber, conjugado em ele presente, tem indicativo, mais um verbo principal que estará conjugado em ele particípio. Não se esqueçam, tá? Que sempre vai ser assim a formação do pretérito perfeito composto. Agora, nós iremos ver alguns particípios que são irregulares, né? Porque nem tudo são flores e vocês já sabem disso. Eu coloquei aqui uma lista de alguns verbos, aqui não estão todos, certo? Eu coloquei aqui alguns verbos que ficam irregular no seu particípio. Nós já sabemos como são os particípios dos verbos regulares, agora dos irregulares. Comecei aqui com a conjugação do verbo escrever, que é um verbo de terceira conjugação. Ele tem o seu particípio irregular, certo? Nós não podemos esquecer, o verbinho haber conjugado no presente do indicativo, ok? Vamos conjugar junto comigo. Yo he escrito, tú has escrito, él, ella, usted ha escrito. Nosotros hemos escrito, vosotros habéis escrito, ellos, ellas, ustedes han escrito. Aqui para uma pequena revisão que eu coloquei para vocês. Eu coloquei aqui as duas formas que ele é identificado, né? Ele pode ser identificado tanto como pretérito indefinido como pretérito perfeito simples. As duas formas estão corretas. Então, se vier na prova ou em atividade uma dessas duas formas, é porque ela é utilizada assim mesmo, tá? Tem duas nomenclaturas para um mesmo conteúdo, tá bom? Coloquei aqui, es un tiempo verbal em la forma indicativa, ou seja, é pretérito perfeito de indicativo. Pretérito perfeito simples de indicativo, ele vai nos indicar, ok? Es un tiempo verbal en la forma indicativa utilizada para ações já completadas ou para uma ação que ocorreu em meio de outra ação. Ou seja, como eu já falei, né? É uma ação que aconteceu no passado e que aconteceu dentro de outra ação, mas que aconteceu também não no passado. Não tem nenhuma relação com o presente, não é uma ação contínua que acontecia habitualmente no passado, não. Ela aconteceu no passado, acabou, é uma ação acabada. Formação de verbos regulares. Para conjugar os verbos regulares em tempo passado, solo devemos modificar as terminações a R, R, R. Isso aqui a gente aprende, desde sempre, né? Que sempre que vamos conjugar um verbo, nós temos que o quê? Retirar a desinênciazinha a R, R, R e acrescentar as terminações, ok? Aqui eu coloquei um verbo de primeira conjugação, né, que é o verbo mais fácil que tem de se conjugar, o verbo amar. O verbo amar, ele termina em AR, termina em AR, por isso ele é um verbo de primeira conjugação, ele é um verbo regular, não é irregular, ele não sofre nenhum tipo de mudança, alteração, nem na raiz e nem na sua terminação, ok? Como eu falei anteriormente, antes que eu comece a conjugar um verbo, eu tenho que identificar o quê? O seu radical, não é isso? E para identificar o meu radical, eu tenho que encontrar antes o quê? A minha desinência. A desinência aqui não é a R? Eu tiro a R e o que sobra será o meu radical, ok? Aí eu coloco em todas as personas, os pronombres personales que estão aqui, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes, ok?
Depois que eu identifiquei, né, a minha raiz, o meu radical, eu só acrescento as terminações. Olha aqui as terminações da primeira conjugação, ok? Vamos conjugar junto comigo. Yo amé, tu amaste, él, ella, usted amó. Nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos, ellas, ustedes amaram. Observaram como é a conjugação? Observem também quanto à acentuação. Só leva acento a primeira pessoa e a terceira pessoa do singular. Ok? Segunda conjugação. Coloquei outro verbo que ele é muito fácil de se conjugar. Ok? Que foi o verbo beber. O verbo beber não é irregular, ele é regular. Não sofre nenhum tipo de irregularidade, nem na sua raiz e nem na sua terminação. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de conjugar? Identificar o seu radical, a sua raiz, ok? E para identificar a raiz desse verbinho aqui, eu tenho que pensar o seguinte. A segunda conjugação são para os verbos terminados em ER. O que é que eu tenho que fazer? Eu tiro o ER do meu verbo, o que sobrar será o meu radical, ok? O verbo beber, ele tem o ER, tirei. O que sobrou foi o meu radical. E aí eu só faço repetir em todas as pessoas e acrescento as minhas terminações de segunda conjugação. Vamos conjugar comigo? Yo bebi, tu bebiste, él, ella, usted bebió. Nosotros bebimos, vosotros bebisteis, ellos, ellas, ustedes bebieron. Vamos agora para os verbos de terceira conjugação, que são aqueles verbos terminados em IR, ok? Eu coloquei aqui o verbo beber. Verbo beber, ele é um verbo regular, não sofre nenhum tipo de alteração, nem no seu radical e nem na sua raiz. E aí nós já sabemos de cor e salteado que os verbos, antes de ser conjugados, eu preciso identificar a sua raiz, né? Para identificar a raiz, eu vou tirar a desinênciazinha desse verbo. Não é um verbo de terceira conjugação? Os verbos de terceira conjugação são terminados em IR. Então, o que é que eu faço? Eu retiro esse IR do meu verbo e o que sobrar vai ser o meu radical. E aí, ó, eu só repito em todas as pessoas, que nem eu fiz aqui. Só lembrando, olha só que coisa boa. As terminações de segunda conjugação são as mesmas terminações de terceira conjugação. Aí assim fica fácil, né, para vocês. Vamos conjugar, tá? Yo viví, tu viviste, él, ella, usted vivió. Nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos, ellas, ustedes vivieron. Muito fácil, né, minha gente? Só lembrando que eu tenho que aprender as terminações, tá? Desse tempo verbal pretérito indefinido. Eu não posso esquecer de forma alguma. Lembrando que a segunda conjugação e a terceira têm as mesmas terminações. E lembrando que eu sempre tenho que identificar a minha raiz, né? Eu tiro a desinência de cada conjugação e aí só acrescento as terminações. Muito fácil a conjugação desse verbo, né? Agora vamos para os irregulares. Nós sabemos que o verbo ele é irregular quando sofre alguma alteração na sua raiz ou na terminação. Geralmente só sofre a irregularidade na raiz, no seu radical, ok? E aí eu coloquei aqui alguns tipos de verbos que sofrem alterações nos seus radicais, na sua raiz, ok? Observem aí, fiquem atentos e não percam foco.
Por razones ortográficas, a veces es necesario cambiar la consonante de la raíz en la primera persona del singular de los verbos de la primera conjugação. Ou seja, por razões de grafia, né, ortográficas, às vezes nós precisamos mudar uma consoante na raiz dos verbos de primeira conjugação, que são aqueles verbos de primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, tá bom? E isso vai acontecer na primeira pessoa do singular, yo. Um exemplo, descer para que o, atracar. Atracar, observem aqui que eu troquei, ó, peguei aqui esse C e troquei por que o, ó, atracar. Tá certo? Observem que isso só acontece na primeira pessoa. Ó, observe aqui, yo, primeira pessoa, ele é um verbo de primeira conjugação. E no seu radical eu peguei o C e troquei por que o. Como ficou? Yo atraquei, tu atracaste, ella, usted atracou. Nosotros atracamos, vosotros atracasteis, ellos, ellas, ustedes atracaram. Observem que, nesse caso, a irregularidade, né, a alteração, só aconteceu na sua raiz. As terminações continuam as mesmas. Outro exemplo, quando eu vou trocar o G por GU. Exemplo, colgar. Ó, colgar tem o G. E na hora de conjugar na primeira pessoa do singular, eu acrescento o U, ok? Vamos conjugar. Yo colgué, tu colgaste, él, ella, usted colgó. Nosotros colgamos, vosotros colgasteis, ellos, ellas, ustedes colgaram. Outro exemplo de irregularidade é quando eu vou pegar o GU e acrescentar o acentinho, ok? Exemplo, averiguar, ok? E isso só na primeira pessoa, não esqueçam. Vamos conjugar. Yo averigué, tu averiguaste, él, ella, usted averiguó. Nosotros averiguamos, vosotros averiguasteis, ellos, ellas, ustedes averiguaram. Observem que nesse aqui a irregularidade também só aconteceu no seu radical, na sua raiz, tá bom? Outro exemplo acontece com o verbo empezar, que eu vou trocar o Z por C. Isso somente na primeira pessoa do singular, tá bom? Não esqueçam, yo. Ó, tem o Z aqui, eu troquei por C. O resto continuou igual, tá bom? Yo empecé, tu empezaste, él, ella, usted empezó. Nosotros empezamos, vosotros empezasteis, ellos, ellas, ustedes empezaram. Observando que, novamente, a alteração ocorreu somente na raiz do verbo, somente no radical. As terminações continuaram sendo as mesmas. En los verbos que terminam em vocal, R cambia a I por I em la terceira persona del singular e del plural. Ler. Quando eu tiro aqui, que eu procuro o radical, a raiz do verbo ler, ele vai ficar com o ezinho no final, né? Não é? E aí, quando for na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, ao invés de ser I, né, de leio, eu vou trocar por Y na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Vamos conjugar? Yo leí, tu leíste, él, ella, usted leyó.
nosotros leímos, vosotros leísteis, ellos, ellas, ustedes leyeron. Verbos terminados em UCIR recebem a terminação irregular URE. Por exemplo, traduzir, traduzir, UCIR. Aí a sua conjugação vai ser URE, ok? Vai trocar o C por J, tá bom? Isso em todas as pessoas. E somente na raiz, somente no seu radical. Vamos conjugar? Yo traduje, tú tradujiste, él, ella, usted tradujo. Nosotros tradujimos, vosotros tradujisteis, ellos, ellas, ustedes tradujeron. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e espero que essa aula ajude vocês a responder a atividade avaliativa, tá bem? Espero vocês na próxima aula. Hasta luego!